pesadíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galá, que em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim. Que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza. Agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9 para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende da relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário não, o Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Senta aqui que o tio filósofo vai te explicar.